bom dia, você é internauta dos jornais Hoje News e o Paraná. Como vocês já sabem, toda quarta-feira, 11 horas, nossa conversa com a Graciele Reimongato, que tem aberto um campo novo, né, na nossa vida. Muita gente, claro, já conhece, mas mesmo quem conhece, sempre tem algumas dicas novas. Obrigada, prazer de novo tê-la aqui. Bom estar aqui com vocês. Obrigada. Que bom. Então, e como a gente já havia anunciado, hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, pega quase que todo mundo, né? Rompimentos. E às vezes, por mais que a pessoa ache que aquela relação terminou legal, que estava na hora de terminar, quer dizer, é difícil você terminar uma relação que não tá para terminar, né? Que já deu o que tinha para dar, mas sempre fica, né? Por que os rompimentos são tão complicados na vida da gente? Pois é, sempre precisamos ampliar o olhar. Quando nós falamos do sistêmico, das constelações, da postura sistêmica, não tem como não falar do assunto sem colocar os óculos sistêmicos, então, né? E o que é pôr esses óculos sistêmicos? É compreender que um casal nunca é só um casal, né? Um casal é uma história. Então, não tem como uma pessoa se relacionar só com a outra. Eu venho com a minha história, os meus pais, os avós, os bisavós e tudo que contém nessa história. E o parceiro também vem com a própria história. E essa história nossa, ela de certa forma nos condiciona. Nós não conseguimos ser totalmente livres das histórias do nosso sistema. Então, quando um casal se encontra, quando um casal começa um relacionamento, o primeiro passo para esse relacionamento ser bem sucedido é ter essa consciência de que a pessoa não é a minha expectativa e a pessoa não é só ela, a pessoa vem com a própria história. E é muito comum, assim, às vezes quando você tem um rompimento e a coisa não se resolve, é muito comum o casal tentar voltar. Porque ele acha assim, não, se não resolveu é porque ainda não tinha acabado, porque a gente ainda tinha mais o que fazer. Às vezes até dá certo, às vezes piora tudo de vez. Como é que a pessoa poderia agir? Como é que você faz um rompimento? Como que, sem causar tantos problemas, sem emaranhar mais ainda a sua vida? Então, primeiro, precisa ter a consciência, né? A consciência vem pelo conhecimento. Então, a gente precisa se nutrir de recursos. Eu gosto muito de falar sobre recursos, né? Bert Hellinger fala muito dos relacionamentos. Ele diz como as ordens do amor interferem nos relacionamentos e como elas permeiam de maneira positiva ou negativa. Então, o conhecimento, ele ajuda a gente a ter mais consciência. Esse livro é maravilhoso, Amor à Segunda Vista. E o que é preciso para que uma relação ela se dissolva de maneira que, mesmo distantes, mesmo rompidos, as pessoas continuam se apoiando, no caso. A primeiríssima condição interna que uma pessoa precisa ter é assumir a responsabilidade. Que é a parte mais difícil, né? Que é a parte mais desafiadora. É tão comum assim, a pessoa sempre... Alguém tem que ter a culpa. Né? Se a culpa não é minha, a culpa é sua. Quer dizer, a culpa tem que existir. A culpa existe mesmo? Então, a responsabilidade existe. A culpa não necessariamente. A não ser que uma das partes tenha realmente feito algo muito grave em relação ao outro. Uma traição, ou uma mentira, um desrespeito. Mesmo assim, existem duas partes da relação e existe a responsabilidade de quem fez o ato e a responsabilidade do outro lado que estava envolvido. A gente nunca encontra uma relação que não esteja em harmonia com aquilo que a gente tem por dentro. Então, quando um rompimento acontece, para esse rompimento ser bem sucedido, é preciso que cada um assuma a parte que cabe da responsabilidade. Ah, mas eu fui traída por causa de uma mentira, porque não existe só traições, né? De sexo, né? De outro relacionamento. Existem traições por mentira, por desrespeito. Então, o que eu trago em mim, né? Ampliando esse olhar, colocando esse óculos sistêmico, o que tem em mim que faz com que eu atraia uma pessoa que mentiu ou que traiu? Então, eu olho para mim, para minha responsabilidade
e eu deixo com o outro aquilo que é do outro. Porque se a pessoa não está disponível para um relacionamento, se a pessoa está envolvida com mentiras, que ela não consegue ser honesta, né, na relação, tem algo por trás novamente que é relacionado ao sistema. Ou as histórias pessoais, né, nem sempre a gente fala culpa é dos pais, dos avós ou daquela história mais antiga. Pode ser que tenha uma história pessoal que esteja impactando nessa relação. O que é uma história pessoal? Como foram os relacionamentos anteriores, né? Como foram os rompimentos com as relações anteriores? Porque cada relação, eu já falei um pouco sobre isso na semana passada, cada relação, ela precisa ter um lugar na nossa vida. Eu não consigo estar bem no meu relacionamento agora com o meu marido se eu desclassifico todas as relações anteriores. Eu digo, você é o verdadeiro amor, você é o grande homem da minha vida, você é o meu primeiro e único amor verdadeiro. Mentira! Né? Então, eu preciso dar lugar para o que aconteceu antes na minha vida e eu preciso dar lugar para aquilo que aconteceu antes na vida do meu parceiro. Então, a gente consegue estar juntos. Se mesmo assim o ciclo se concluiu e veio o rompimento, eu preciso também olhar com respeito para isso, olhando para a minha história, olhando para a parte que me cabe da responsabilidade e olhando para a parte do outro. E é muito importante assumir um papel de adulta na história e dizer, sim, eu fico com a parte que me cabe e deixo com você a parte que te cabe. E eu sigo e deixo você livre para seguir. Então, Graciela, assim, é claro que essa é a parte consciente, né? A parte racional e tal. Mas quando envolve relação, envolve sentimento. Aí tem mágoa, mistura de amor, tem raiva, né? Tem ego, tem orgulho. E como é que a pessoa lida com isso? Por exemplo, você vai assim, não entendi que não dá mais, não quero mais, não sei o quê. Mas como é que você trabalha tudo isso que está aqui dentro? Então, na constelação, com esse olhar sistêmico, a gente precisa fortalecer a pessoa. Então, se eu não estou conseguindo romper, se eu estou fragilizada, se eu estou me sentindo vítima do outro, porque sim, na hora, né, desse impasse todo, é claro que eu estou fragilizada. Então, no olhar sistêmico, a gente precisa encontrar uma maneira de trazer força para aquela parte que está buscando ajuda, né? Então, eu tô rompendo, tá muito difícil, tá desafiador demais. Eu acho que eu amo a pessoa ainda, mas a gente não combina, não dá certo, a gente briga, tem atrito. O que eu preciso fortalecer em mim para estar mais disponível para essa relação ou para uma próxima relação? Né? Porque talvez essa pessoa esteja só trazendo para mim uma oportunidade de eu lidar com aquilo que eu tenho por dentro. E a gente não sabe o que tem por dentro, porque as histórias, elas são muitas, né? Então, sair desse padrão de vítima é desafiador demais, né? A gente já percebe com o olhar sistêmico, tanto do Bert Hellinger, quanto de toda essa gama de recursos que a gente tem hoje, de terapia mesmo, de ajuda, né? Que a pessoa que está num padrão de vítima, ela está dissociada do feminino. Então, se um homem ele tem um padrão de vítima muito forte, onde está o feminino dentro dele? Onde está a mãe dele dentro dele? Onde estão as mulheres do sistema? O que aconteceu com as mulheres do sistema? Se a pessoa tem um padrão de violência, de agressividade, não é aquela agressividade que sai batendo no outro, mas que tem um padrão agressivo e acusa demais e é violento demais com as palavras, está violado com o masculino, com o pai. Né? Então, essa pessoa precisa buscar ajuda e a gente busca ajuda a partir da consciência mesmo. Então, assim, existem alguns sinais que a pessoa pode ir identificando, quer dizer, assim, não é para também excluir todo mundo da vida, né? Mas existem sinais que ela pode, pera lá, a gente pode trabalhar, isso aqui é uma coisa que a Graciele falou, olha, a gente pode olhar para isso. Isso, e o casal pode olhar para isso juntos, né? Então, se tem amor, se tem uma vontade de permanecer juntos, se tem filhos principalmente, precisa ter muito cuidado nessa relação do casal quando se tem filhos, porque é muito fácil impactar os filhos de uma forma pejorativa, de uma forma limitante com a separação. Então, se tem uma vontade de estar juntos ainda, se tem
uma percepção que existe amor, procurem juntos a ajuda. Uma constelação familiar de casal é a coisa mais linda que existe. E muitas coisas vêm à tona na constelação e vem uma percepção que vai fortalecer os dois na relação. Então é possível os dois virem para uma constelação e constelar juntos. Sim, é maravilhoso, seria o ideal que os dois viessem juntos. Se o parceiro não quer vir, venha a parte que tem vontade e venha, porque é claro que uma constelação vai fazer o quê? Vai pôr luz onde tem algo que está obscuro, que está impactando na relação, ou vai deixar você disponível para essa relação, ou vai te deixar disponível para um rompimento saudável. Porque às vezes a pessoa vem para a nossa vida só para mostrar algo importante. E o que acontece em relação aos relacionamentos, em relação a tudo na nossa vida? Se eu tenho uma relação aqui e falo, não, esse aqui me traiu, deletei da minha vida, vou encontrar outro, encontro outro, e me traiu de novo, eu deletei da minha vida, vou ir. Se eu não faço algo com o presente que a pessoa me trouxe, eu vou ficar encontrando o mesmo padrão repetidas vezes, até que eu resolvo olhar onde em mim isso é verdade. Essa é a grande jogada. Quer dizer assim, eu posso atrair uma pessoa que vai me trair, eu posso atrair uma pessoa que vai mentir pra mim, eu posso atrair uma pessoa que talvez seja agressiva comigo, quer dizer, isso pode ser... Essa é a verdade que está oculta aqui, né? E da onde vem essa informação? Vem do sistema, né? Toda vez que a gente conversa aqui, eu falo, qual é a verdade do seu sistema? Então, quando eu olho para a relação dos meus pais, o que eu vejo? Né? É uma relação que eu admiro, uma relação que tem força, uma relação que tem um respeito recíproco, ou tem um mais algoz e uma vítima? É bem provável que na minha vida eu me associe a um dos dois, dependendo daquele padrão que é mais forte, ou naquele padrão que eu me identifico. E muitas vezes numa família, por exemplo, tem 4 filhos, 3 vão bem e um não vai, tem que procurar constelação toda hora, tem que procurar ajuda toda hora. Por quê? Porque não tem escolha, a gente se vincula de uma forma inconsciente a algo da família, do sistema. E o que a gente pode fazer com isso, então? Percebe que está numa situação desagradável, talvez nem esteja num período de rompimento com o outro, mas tem algo que está desajustado, ou tem uma tristeza em relação ao outro, ou tem uma percepção de que o outro não está sendo que nem era, por exemplo. Né? Onde em mim existe essa fragilidade que eu estou percebendo isso na relação? Procure ajuda antes de não ter mais conserto. Porque às vezes a gente entra num padrão de cobrança. Eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado, porque você não me ama mais, porque você é isso, porque você não me olha mais com os mesmos olhos. O casal muda, a relação amadurece. A gente precisa sair daquele conto de fadas, daquele e viveram felizes para sempre, porque não é bem assim. Não é bem assim, pode ser uma relação feliz, mas precisa entender a evolução da relação. E quando aqui vai tendo um padrão de vítima, que é muito comum em absolutamente todas as pessoas, inclusive em mim, eu preciso estar atenta. Que papel estou fazendo nessa relação? E quando eu acuso o outro, onde eu estou? Se eu falo, eu quero me separar, por exemplo, mas o meu marido, o meu parceiro, o meu ex-parceiro não quer assinar o papel. Se o outro não está fazendo, os dois não querem. Porque existem meios legais para ser feito. Então, onde em mim eu ainda quero ficar conectado com essa pessoa? O que em mim eu preciso ajustar para que essa relação possa ser rompida de maneira adequada? Né? Então, aqui precisa ter um papel de novo do quê? De autorresponsabilidade. E se eu acuso o outro, não tem autorresponsabilidade, tem vítima. E a vítima sempre vai estar numa zona de conforto, porque se eu sou vítima de algo, eu fico amarrado, eu fico preso na situação. Agora, o que eu faço com isso?
Porque eu estou ainda, as perguntas movem o mundo, né? Por que eu estou presa nessa situação ainda se o meu desejo é estar livre? Porque, né, faz a pergunta, por que eu ainda mantenho esse padrão? E isso não significa que você vai romper definitivamente. Pode ser que essa pergunta faça com que você se vincule à pessoa de uma maneira positiva novamente também, né? E a gente precisa entender que cada caso é um caso. Não tem como eu padronizar isso é isso, isso é isso, isso é isso. Você precisa me trazer a tua história, a condição atual, para que a gente possa olhar para a sua história, para o seu contexto. Não existe uma verdade quando a gente fala de constelação, de postura sistêmica. Existe um contexto e existe um olhar específico para esse contexto. E quando que eu sei que aquele rompimento foi tranquilo? Quando que eu sei que aquele rompimento, aquela relação de fato está rompida? Quando eu consigo autenticamente sentir respeito pelo outro. Eu posso amar a pessoa, eu posso ter vontade de que essa relação continuasse, mas o respeito que eu tenho pelo outro faz com que eu consinta até o rompimento, né? Então, se eu consigo autenticamente olhar para o meu parceiro ou para o ex-relacionamento ou para aquele com quem eu estou rompendo de maneira respeitosa, a paz ela se mostra automaticamente. E se eu não consigo olhar com respeito para o outro, eu preciso encontrar recursos que me ajudem, que me auxiliem a fazer o processo. A gente tem um hábito de muitas coisas, principalmente as coisas ruins, deixar para trás, né? O passado o tempo cura, né? As coisas vão se acomodando. Sim. E tal. Deixar ali se resolve, a solução? Não funciona. Tudo aquilo que ficar em aberto, né? Vamos dizer que eu tive lá uma relação quando eu tinha 16 anos, né? E aquela parte minha que vislumbrou algo bonito, que falou, nossa, esse é um cara legal pra mim, e criou toda uma expectativa. E aquilo floresceu dentro de mim. O outro nem sabe, o outro nem sabe, mas eu tô aqui, né, na maior expectativa. E de repente, na semana seguinte, aquilo, né, se dilui, a relação se dilui. Mas o meu sentimento não se diluiu, o meu sentimento ficou ali. A gente chama, no curso Realinhando as Áreas da Vida, que é um curso que acontece aqui na Grato também, a gente chama esse olhar para os relacionamentos anteriores de fechamento de ciclos. Então, num dos módulos do curso, a gente faz o fechamento de ciclos. Então, a gente vai anotando todas aquelas pessoas que de alguma forma foram impactantes, né? E às vezes não teve sexo, não teve nenhum namoro sério, mas teve um desejo muito forte de que aquela pessoa seria o ideal. Quando interrompe a conexão, o desejo fica e talvez a gente engole aquilo e deixa aquilo no passado. Se for assim, precisa ser visto, e o que precisa ser acolhido? Não é o cara que precisa ser acolhido, precisa ser acolhida a criaturinha que ficou frustrada, que teve todo aquele romance que ela criou, né, interrompido. Então, eu olho para minha menina, moça, e trago ela para o meu coração agora, eu acolho ela. E quando teve rompimentos realmente naquela fase, é preciso ampliar o olhar, trazer o relacionamento, trazer o homem e trazer você naquele momento e dizer, reconhecer aquilo que houve naquela situação. Então, olha, eu vejo você naquele momento, foi difícil para mim, doeu demais. A gente faz isso imaginando. Lembra que eu uso os bonequinhos às vezes? Não precisa trazer, né, a criatura não tem que trazer, e nem ir lá falar com esse, pelo amor de Deus, vai que ele tá casado, tem filhos já. Então você imagina a pessoa, né? Você imagina ele e você imagina você. E se coloca de frente para ele. Isso aqui é mágico, viu, gente? Se vocês fizerem isso, pode usar 2 pedras.
Ou pode usar 2 canetas, 2 vidrinhos de esmalte, coloca um representando o parceiro e um representando você. Pode fazer uma fila dos ex, tá? E vai olhando um por um. E vai reconhecendo, olha, eu fiquei encantada por você naquela época e não deu certo, eu fiquei muito frustrada também. E hoje eu vejo quanto isso me agregou, e quanto isso me ensinou, e quanto isso tem me ensinado olhar para os meus sentimentos, reconhecer o que eu sou. Obrigada, você tem um bom lugar no meu coração. Eu fico com a parte que me cabe e deixo com você a parte que te cabe. Aí esse daqui pode ir para a vida dele e eu posso ir para a minha vida. Ah, mas tem vários. Pega outro. O segundo, né? Isso, fazer esse exercício pode te liberar para uma relação bem-sucedida, independente de você estar no relacionamento ou não. Então tem uma fila aqui dos ex que vai finalizando, vai fechando, vai preenchendo aqui, ó. E vai meio que te livrando de todos aqueles sacos que ficaram amarrados, né? Que você foi deixando, mas que de alguma forma ainda te prende, né? Vai acontecendo um alívio. E você pode encontrar um sentimento aqui dentro, talvez um choro que foi reprimido, porque racionalmente eu entendi, mas aqui eu guardei, porque eu não vou chorar por causa de qualquer coisa. E de repente aquele pranto é ativado nesse momento em que a gente vai olhar para esses ex. Isso é importante deixar sair, né? E você vivencia aquilo com gratidão, porque tudo que você está fazendo nesse momento é se tornando um pouco mais livre, né? A gente carrega tanta coisa, tanta mágoa, tanta coisa. Ontem mesmo eu me dei conta de algo muito importante e conversei com a minha mãe sobre isso. Eu falei, nossa mãe, naquele momento eu era pequena, eu era criança ainda. E tudo o que eu mais queria é que você estivesse lá naquele momento. Eu queria correr pro teu colo para que você me acolhesse e me cuidasse. E a minha mãe olhou para mim e falou assim, nossa filha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Agora, claro, tudo que você queria naquele momento é que eu estivesse lá. Eu não estava, mas agora eu estou aqui. E ela me abraçou e me acolheu e foi curando aquela criança que naquele momento precisava. Né? Então, quando a gente consegue com os pais, é claro que a gente pode fazer isso para quem tem os pais vivos. Quem não tem os pais vivos pode fazer isso numa constelação. Né? Pode retomar esse fluxo de amor que foi interrompido. E aquilo que dói aqui e que a gente, né, racionalmente guarda, vai ficar informando, fica latente num lugar nosso. Aí acontece o quê? Se eu guardo aquele chororô daquela pessoa lá de trás da minha adolescência e aquele chororô tá aqui impactando, o universo vai falar, ela precisa resolver isso, ela coloca um outro cara que vai fazer com que eu acesse a informação de novo. E eu falo, desgraçado, né? Eu não quero esse tipo de homem pra mim. Tuf, tira. Vai pra outra relação. O que tá informando aqui? A dor, a mágoa, a tristeza. E lá atrás tá assim, os homens não são bons, ou os homens não prestam, ou os homens não são confiáveis, porque eu acreditei que ele ia ficar comigo, ele não ficou. Eu vou só encontrando outros que têm a mesma informação daquilo que eu estou vibrando. Então preste atenção em que tipo de relação você está tendo, ou que tipo de homens ou que tipo de mulheres você tem atraído, porque você atrai a verdade que está guardada dentro de você. Ah, mas a verdade é que eu quero um relacionamento, eu quero um romance, eu quero uma pessoa maravilhosa. Isso é aqui, né? Se a verdade não está se mostrando como um relacionamento bem-sucedido, tem outra informação que está impactando mais fortemente do que a ideia, né? Do que o pensamento. E também você corre o risco de ter aquela pessoa maravilhosa e talvez perder, porque você ainda não curou e vai sangrar em cima da pessoa errada. Vai. Não tem jeito. Então, o que a gente pode fazer? Né? As dicas, né, de hoje é olhar como você vê o relacionamento dos seus pais. E aqui não é que os pais têm que ser bons. Ah, então se os meus pais têm um relacionamento mal sucedido, eu estou fadada ao fracasso? Não, enquanto filho a gente só respeita. Se eu consigo respeitar o relacionamento dos meus pais, do jeito que ele é,
não importa se minha mãe sofreu, se meu pai sofreu, não importa o que aconteceu. Se eu conseguir respeitar eles, lembra da lei da ordem, né? Da hierarquia, que os filhos são pequenos diante dos pais, eu estou disponível para um relacionamento. Se eu consigo assumir o meu lugar lá na minha família de origem, eu estou mais disponível para um relacionamento também. Se eu consigo olhar a pessoa e reconhecer que junto com ela vem uma história, ela tem pais, ela tem avós, e eu olho essa pessoa inteira, eu também já tenho mais chance de ficar bem com ela. E se eu consigo identificar quem são os relacionamentos anteriores, e eu consigo dizer, sim, você foi importante, sim, você faz parte, sim, sim, para cada um, e dê um lugar no meu coração para cada um, eu também fico mais disponível. Né? É lindo fazer essa atividade. A gente tem visto resultados fantásticos com as pessoas que têm feito esse processo. Aqui, ao vivo, quando a gente faz uma constelação de rompimento de ciclos, a gente coloca, são 5 os principais. Então, a gente coloca um representante para cada esse relacionamento. E a pessoa fica de frente com o outro relacionamento. É lindo, porque aí vem a verdade. Vem a verdade daqui e vem a verdade Talvez daqui. a pessoa nem sabe quanta coisa está ali dentro. Não sabe. E esse que é o detalhe. A gente não tem ideia de quantas coisas a gente guarda. E aí o corpo tá assim já, e a gente não sabe por quê. A gente tem dificuldade de ficar com uma postura, né, bacana, porque o corpo não aguenta de tanta informação pesada que tem. Então, pelo conhecimento, a gente consegue experimentar uma vida mais leve. Franciele, e assim, tudo que você falou até agora, todos os comportamentos, sentimentos e tal, tem uma palavra que você não usou em nenhum momento, mas que a gente usa muito, que é o perdão. Quer dizer, a gente não tem que perdoar ninguém. Não. Não é exatamente isso que funciona. Não. Nesse olhar sistêmico, segundo Bert Hellinger, até quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, mas então o que a gente faz com o outro, né? Se eu percebo que eu fiz algo que magoou o meu parceiro, eu preciso reconhecer a minha parte. O que eu posso fazer? Se eu vejo que eu causei mal, eu digo, eu sinto muito. Tem algo que eu possa fazer para compensar o mal que eu te fiz? Esta é a frase mágica de todos os relacionamentos. Se o meu parceiro fez algo ruim para mim e eu estou muito magoada, eu posso dizer, olha, fulano, o que você fez está me doendo muito, 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 muito. Nossa, eu não estou conseguindo lidar com isso. O outro vai falar assim, olha, se vira com isso. Isso aí é problema seu, não tem nada a ver com isso. E aí você pode fazer algo para compensar. Você faz algo para compensar. Você faz algo que vai doer nele também. Tá? Isso é a lei da compensação na constelação. Não se assustem com isso, tá? Porque precisa esclarecer. Se tiver dúvida, pergunta aqui que eu vou esclarecendo. Ou eu falo pro meu companheiro, olha, o que você fez me magoou muito. Ele pode falar, nossa, eu sinto muito. Eu preciso dar oportunidade para ele mostrar como é para ele. Se ele me dá uma cacetada, eu preciso resolver o que eu faço com isso. Ou eu estou dando a oportunidade de ele falar, eu sinto e ele muito. Já reparar, né? Eu sinto muito, tem algo que eu posso fazer para reparar? E eu posso falar assim, olha, eu não quero conversar com você por uma semana, por favor, me deixe quieta. Talvez isso já equilibre a relação, né? Então eu preciso sempre me expor à verdade da relação. Não tem um padrão, não tem uma receita. Então, tá doendo em mim? Qual é a parte que me cabe disso? Eu posso falar, eu tô muito chateada, tô assim, acabada com essa história. Ele fala, eu sinto muito, tem algo que eu posso fazer para restaurar isso? E aí, quem sabe, a pessoa já encontra naquele momento algo. Ou pelo fato de reconhecer, tipo, eu sinto muito, eu não queria ter te magoado, tem algo que eu posso fazer? Já aliviou e o relacionamento pode ser retomado. Quando tem perdão, né, que é muito importante isso, aquele que perdoa fica maior do que o outro na relação. Então não fica parelho. A relação de casamento precisa ser equivalente, equiparada. Não tem um maior do que o outro. O dar e o receber precisam ser equivalentes. Então, quando eu falo, me traiu, eu vou perdoar. A mulher ou o homem que perdoa fica muito grande, fica gigantado na relação. E
e fica pesado para o outro, porque ele sempre vai se sentir menor. Ela acaba engolindo a responsabilidade dela, ela não assume nesse momento. Não. E acaba assumindo o papel do que eu sou melhor do que o outro. Melhor que você. Aquele que diz que perdoa, olha, isso não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com aquele outro perdão. A gente está falando aqui na compensação, tá? É claro que eu vou lidar com aquilo que está em mim, talvez eu preciso me perdoar, eu preciso me integrar, eu preciso olhar com compaixão para mim mesma, por que eu estou nessa relação dolorida, né? Então esse perdão que talvez eu queira dar para o outro, ele precisa ser para cá primeiro. E aí eu compreendo, eu falo, doeu muito, mas eu assumo a parte que me cabe também. E o outro pode dizer, né, tem algo que eu posso fazer para remediar isso. Então a conversa, o diálogo faz com que a relação possa subir de nível. E às vezes eu falo, eu não converso mais com essa criatura se ele não vier conversar comigo. Será que ele não percebe o tanto que eu estou magoada? Ó, a vítima de novo, né? E aí se eu digo, olha, tá doendo demais, eu não tô aguentando. Pronto, começa o diálogo de novo. Né? Eu preciso me expor, eu preciso dizer aquilo que eu tô sentindo. O outro não tem bola de cristal, né? Se o outro não está agindo conforme eu quero, é só porque ele não está ligado, ele não consegue entender, né? Se eu falo para o meu marido que eu adoro flores, ele pode trazer 10 tipos de flor e não acertar que eu gosto de orquídea, por exemplo, né? Então, se eu falo, meu amor, eu amo orquídeas, ele vai na floricultura, ele vai olhar para quê? Para orquídea. Ou eu falo assim, meu Deus, eu não... me trouxe rosa, não podia ser outra coisa? Eu informei, né? Então, sabe, isso é maturidade. Uma pessoa que fala do que gosta e que é claro pro outro, vai ter uma resposta equivalente. É quase uma questão de justiça, né? Porque ela permite que o outro realmente entenda o que está passando ali dentro. Sim, é ter clareza. Mas, de novo, você falou antes, né? Da acusação e de estar no estado de vítima, de querer encontrar um culpado. Sempre é mais fácil encontrar um culpado e esse comportamento de querer achar um culpado é um comportamento infantil. É a nossa criança que ainda está perdida em algum lugar, né, do passado, que quer ser olhada, quer ser reconhecida, quer ser cuidada. Só que a criança, ela não pode ser cuidada pelo relacionamento. A criança, ela precisa ser cuidada pelos pais. E quando a minha criança encontra esse lugar certo em relação aos pais, o adulto emerge, o adulto aparece. E o adulto consegue ter uma relação tranquila e adequada. Mas precisa lembrar, precisa sair do padrão de vítima. E a memória da vítima é uma das memórias mais atuantes no inconsciente coletivo. Está além um tanto de nós. Então, é preciso ter muito estado de presença, consciência e de autoanálise, de autopercepção. Esse comportamento meu, ele é de um adulto? Quantos anos que eu tenho? É de uma pessoa de 43 anos ou é de uma adolescente? Essa perguntar pra gente mesmo quantos anos eu tenho, ela faz milagre na vida. É mais uma dica. Verdade. E assim, como você comentou antes, o estado de vítima é confortável, né? Porque eu não preciso agir, porque eu sou a vítima. Mas é importante que a pessoa saiba que existe uma condição melhor para viver, né? Claro. Romper a gente chama essa barreira do terror, de assumir a vida, ela nos traz uma sensação de liberdade que não tem como mensurar, né? Eu falo disso por causa da minha experiência própria. Eu vivia no padrão de vítima. E como eu descobri que eu vivia no padrão de vítima? Num curso, o facilitador do curso falou assim, qual é o sentimento que mais te deixa irritado, que mais te incomoda numa outra pessoa? Aí eu falei, aqueles que se fazem de vítima me tiram a paz, aqueles que se fazem de vítima me irritam profundamente. Depois daquele final de semana, minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu identifiquei o meu padrão. Eu era a vítima e eu era uma criança. E
eu queria liberdade. Minha maior necessidade era ser livre, ser livre, ser livre. Só que eu tinha uma maneira equivocada de identificar a liberdade. Eu achava que liberdade era você fazer tudo o que você queria e tudo dar certo. Não, liberdade é eu assumir uma postura de adulta e assumir a consequência da minha ação. E se eu não faço, né, tem pessoal, eu fico aqui como vítima e eu quero que os outros resolvam. Eu quero que o meu parceiro resolva, que ele toma a atitude necessária, né? A minha responsabilidade fica onde? Eu não preciso assumir. Aí, se acontecer tudo certo, a responsabilidade é da pessoa. Se tudo der errado, não fui eu. Né? Eu mantenho o estado de criança, o estado infantil, de vítima e de irresponsável. Né? E ter essa atitude diferente de assumir a responsabilidade e correr o risco pela consequência das escolhas é uma coisa que é a sensação mais maravilhosa que tem. Mas para isso, como você precisa romper essa barreira de sabe, sair do padrão, correr o risco. E isso precisa ter força, precisa ter uma estrutura interna já que apoie. Né? Mas é o primeiro passo, né? Porque depois que você deu, você percebe que não precisa viver naquela condição e assumir o controle, né, de muitas coisas. A vida fica tão melhor, tão mais gostosa, a relação fica mais gostosa. E para isso a pessoa pode assistir alguma constelação aqui, né, que você realiza toda semana. Sim. Pode participar dos grupos, né, de WhatsApp. Sim, você também fala sobre postura sistêmica. Sempre temos vários assuntos relacionados ao que da nossa vida diária, né, nos grupos do WhatsApp, lá no Facebook. Aqui nos grupos de constelação, as pessoas podem vir assistir, podem participar. Aqui mesmo no vídeo, quem tiver dúvida pode deixar o contato, a pergunta. É bem bacana essa interação, porque isso vai levando a gente para a verdade de vocês também, né? Para a verdade de cada um. E aí o que a gente integra para vocês e sobre o que a gente fala pode ser utilizado com mais disponibilidade, né? Com certeza. Marcele, de novo um prazer falar Obrigada contigo. pela oportunidade. Muitas coisas vão se abrindo. Sim. Gente, fica o contato. Quem tiver dúvida, pergunta, interesse, de repente até uma colaboração, quer contar a sua história, entre em contato conosco. Muito obrigada. Vai ser um prazer poder conversar com vocês mais de perto.